Estamos de volta com o programa Em Busca do Autoconhecimento e com a série especial sobre a Lei Universal da Atração. Então, como nós falamos no primeiro bloco, o enunciado da Lei Universal da Atração: coisas e vibrações semelhantes se atraem. Então, vamos exemplificar o que é essas vibrações, essas coisas semelhantes. Vamos pensar isso no nosso campo físico, né? Onde nós estamos acostumados a viver. Existia um ditado, quando a gente era mais jovem, a gente dizia assim, quando alguma pessoa da turma estava um pouco inconveniente, a gente dizia assim: cara, vai procurar sua turma, né? E o que é essa turma? Nós vemos isso, muitas turmas formadas, não é? Por exemplo, se a pessoa, no momento, ele quer fazer uma reflexão, quer fazer uma oração, ele vai procurar uma turma adequada para isso, né? Vai procurar uma igreja, vai procurar ou ficar sozinho, fazer uma meditação. Se por outro lado ele quer uma diversão, quer ouvir uma música, quer dançar, ele não vai para a igreja, né? Pelo menos nesse momento, pode ir depois. Mas nesse momento ele vai procurar um ambiente adequado, né? Para ele ouvir a música, para ele dançar. Então ele vai para uma boate e vai procurar a sua diversão. Desde as turmas temporárias até as turmas mais permanentes, né? Temos as turmas de trabalho, de empresas, igrejas e até nações, né? E até as turmas mais barra-pesadas. Falando isso só para dar o exemplo de como funciona também as energias da nossa mente. Então, quando emitimos uma vibração, principalmente com o nosso pensamento, e se o nosso pensamento é acompanhado de uma forte emoção, isso torna uma vibração muito forte e atinge o universo. Como somos energia, a vibração é energia, o universo é energia, essas vibrações semelhantes se atraem e formam uma corrente energética que nos envolve. Vamos ver o exemplo lá do Barack Obama. Lembram da primeira campanha do Barack Obama? Qual era o lema da campanha do Barack Obama? Era o seguinte: Yes, we can. Ou seja, sim, nós podemos. O Barack Obama dizia, já nos primeiros comícios da campanha dele, ele dizia o seguinte: Barack Obama, em um comício como esse, era uma hipótese improvável até pouco tempo atrás. Só que Barack Obama não ficou preso a essa possível impossibilidade. Ele foi à luta, utilizando o segredo, né? Porque o segredo é a utilização da Lei Universal da Atração. Lá no filme Segredo, isso fica bastante claro, o segredo é a Lei Universal da Atração. Então, Barack Obama utilizou os princípios da Lei Universal da Atração. Yes, we can. Sim, nós podemos. Com isso, ele mobilizou a opinião pública norte-americana e se tornou o primeiro presidente negro americano. Sabemos que nos Estados Unidos o racismo, né, mesmo que velado, ainda é bastante forte. Então, para um presidente negro que foi eleito pela primeira vez como Barack Obama, essa hipótese era bastante improvável. Mas Barack Obama quebrou esse paradigma e foi eleito presidente dos Estados Unidos. Então, conhecendo o funcionamento da Lei Universal da Atração e sabendo que nós pensamos e sabemos que nós é que vibramos, que nós é que emitimos as energias para o universo, e isso parte de nós, do nosso ser, nós podemos começar a fazer escolhas, não é? Muita gente me pergunta, quando eu falo disso, as pessoas me perguntam: mas você acredita realmente nisso? Eu falo, a lei da atração não é nem uma questão de acreditar, é só uma questão de observar. Ela é perfeitamente observável. Você pode observar
naquelas pessoas que falam muito sobre doenças, né, que procura sempre assuntos negativos e está sempre querendo comentar uma doença, querendo detalhar uma doença, essas pessoas geralmente estão sempre doentes, né? Aí vamos fazer aquela brincadeirinha lá do biscoito, né? Será que falam muito sobre doença porque estão doentes? Ou estão doentes porque falam muito sobre doenças? Pelo princípio da lei universal da atração, fica bastante claro que é a segunda hipótese, né? Que eles estão doentes porque falam muito sobre doença, porque vibram muito sobre doenças. E coisas e vibrações semelhantes se atraem, elas estão atraindo doenças. A lei da atração afeta todas as coisas, afeta todos os campos em que nós vivemos, né? Muita gente às vezes pensa que o que acontece na realidade, externamente, nós não temos muita participação nessa criação, né? Não, a coisa aconteceu, mas aconteceu comigo, mas eu não tenho nada a ver com isso. Mas com a lei universal da atração, nós vamos começar a aprender que a criação, ela nasce de dentro para fora. Ela não é de fora para dentro. Muito do que nós vivemos, nós criamos internamente. E as pessoas têm um ditado também que diz: as palavras têm poder, né? Nós temos que começar a refinar esse entendimento da lei universal da atração. Não são exatamente as palavras que têm poder. Muitas vezes nós podemos identificar como uma pessoa está vibrando, como uma pessoa está agindo e que está atraindo por meio das palavras. Por quê? Geralmente as pessoas falam aquilo que pensam, né? A não sei que a pessoa tenha realmente algum problema mais sério que pensa uma coisa e fale outra. Mas geralmente as pessoas falam aquilo que estão pensando. Então, o que está gerando a vibração é o pensamento. É o pensamento, principalmente se é um pensamento concentrado e é um pensamento acompanhado de emoções. Então, a partir daí, nós podemos começar a fazer as nossas escolhas. Nós podemos começar a escolher como estamos vibrando e o que estamos atraindo para nós. Então, podemos começar a escolher entre saúde e doença, entre paz e ansiedade, né? Entre bons ou maus relacionamentos. Isso é muito importante falar, inclusive, dos relacionamentos que nós temos, porque, segundo a lei da atração, nós atraímos tudo, né? Nós atraímos as pessoas, nós atraímos como as pessoas reagem à nossa presença e então, tudo isso nós podemos começar a escolher. E as pessoas perguntam também, quando começa a mudança? Esse é um assunto interessante. Quando que começa a mudar? A mudança da vibração, do pensamento, ela pode ser imediata. Você pode começar a mudar agora, pode começar a mudar o seu pensamento. Mudando o seu pensamento, suas emoções, você vai mudar suas vibrações, mudando o seu contato com o universo. Quanto tempo fisicamente isso vai começar a alterar a sua vida? Logicamente que é preciso ter um pouco de paciência, um pouco de concentração e trabalhar isso. Quando nós vamos fazer alguma coisa, nós não partimos diretamente para fazer aquilo. Primeiro a gente tem que conhecer, tem que treinar, para depois partir para a ação. Da mesma forma funciona com a nossa mente, né? Nós temos que treinar a mente, nós temos que conhecer e depois começar a treinar a mente para agir como a gente quer. Sabemos que falar em controle de pensamentos é uma coisa um pouco complicada. Nós temos milhares de pensamentos por dia, pensamentos que às vezes a gente nem tem consciência, né? Nós temos muitos pensamentos. Mas nós vamos aprender técnica, né, para fazer isso sem estresse, né? Porque senão, ao invés de se transformar numa coisa boa, vai se transformar em mais uma situação de estresse, mais uma causa de estresse, né? Pô, eu tenho que controlar todos os meus pensamentos. Não é bem assim. Nós vamos trabalhar técnicas para fazer isso.
Nós vamos trabalhar técnicas para trabalhar pensamentos, emoções, sentimentos, né, para tudo isso. A lei da atração está sempre funcionando, ela não tem pausa. Nós estamos pensando o tempo todo. Então, o tempo todo nós estamos criando. Nós estamos criando o tempo todo. É como essa frequência que nós temos, é como pensar lá no dial do seu rádio, né? Se você quer ouvir um determinado tipo de música, um determinado tipo de programação, você tem que ajustar o dial do seu rádio para aquela rádio que transmite aquela programação que você quer ouvir, não é? Se você quer ouvir uma música clássica, você tem que sintonizar, tem que procurar uma rádio que transmite aquela música clássica, né? Não adianta você sintonizar uma rádio que tem uma programação diferente e começar a reagir contra essa rádio e tentar ter uma reação negativa. O interessante é você sintonizar aquilo que você realmente quer. Lá na introdução do livro do Anthony Robbins, o Dr. Kovan coloca uma frase muito interessante. Ele diz assim: muito do sofrimento é desnecessário. Muito sofrimento que as pessoas criam para si mesmas, né, são criadas por si mesmas. Então, esse sofrimento é desnecessário. Então, vejam como isso é impactante, né? Como é ruim sofrer. E nós vamos ver, nós vamos observar isso, que muito do sofrimento é criado simplesmente pela mente da pessoa. Estamos encerrando o nosso programa de hoje. Vocês poderão enviar dúvidas, sugestões e perguntas para o e-mail juveniltomaz@gmail.com. E não deixe de nos assistir aqui na TV Suprem, canal 2 da NET. Luz para todos e até o nosso próximo programa.